No último capítulo, tratamos os conceitos da chamada criptomoeda Bitcoin, que foi a primeira ideia de blockchain que surgiu em 2008, e no final falamos a respeito da criptografia de chave pública, que é um método de transformar um texto plano, uma informação clara, legível, em um texto codificado, cifrado, que nenhum ser humano consegue entender o seu conteúdo. Para endereçar a transação a uma carteira, o conteúdo da mesma deve ser codificado utilizando a chave pública do destinatário, o seu endereço, e decifrada utilizando a chave privada desse indivíduo, que comprovará o remetente da mensagem decifrando a mesma e comparando a chave pública do remetente obtida com o resumo da mensagem que foi utilizada a sua chave privada, que autenticou a pessoa que enviou. Nesse capítulo, falaremos um pouco sobre a função que é utilizada para se obter o resumo de uma mensagem da transação a ser enviada para outra carteira, que é então combinada com a carteira da chave privada do remetente para fazer um envelope e enviar ao destinatário utilizando essa chave pública do mesmo. O hash é uma função cuja definição é receber uma entrada de tamanho variável, que pode ser desde uma string vazia, um caractere, uma palavra, até uma bíblia inteira, e mapear essa entrada numa saída de tamanho fixo, que será correspondente ao resumo da mensagem. O hash é utilizado normalmente para autenticar o texto enviado por alguém comparando o hash da mensagem enviada por aquela carteira com o hash da mensagem obtido, para verificar que não houve adulteração do conteúdo da mensagem no meio do caminho. Uma observação é que bytes é a unidade de tamanho de uma informação dentro de um computador. As propriedades mais importantes do hash que garantem segurança são a baixa incidência de colisão, ou seja, dadas duas entradas em texto distintas, se o conteúdo das mesmas for diferente, a probabilidade do hash de ambas ser igual deve tender a zero. Deve ter o menor índice de incidência possível. E se as duas entradas tiverem conteúdo igual, o hash de ambas deve ser sempre igual para qualquer entrada 1 e entrada 2. Irreversibilidade. Dada uma saída qualquer de uma função de hash, deve ser impossível calcular a entrada que a gerou. É uma função irreversível, para garantir a segurança e não conseguir determinar a pessoa que enviou o conteúdo que gerou essa mensagem. E baixa similaridade. Deve ser impossível que duas strings com alguma similaridade gerem saídas semelhantes, ou seja, o hash de raposa deve ser totalmente diferente do hash de raposo, de forma que dada uma palavra, não seja possível detectar um padrão determinando alguma possibilidade de alguma saída de uma outra entrada. E essa foi a aula de número 4 sobre hash.